Tarde a todos. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu tenho a honra de anunciar a apresentação da mesa de encerramento da Semana de Economia de 2026, a mesa sobre população LGBT, discriminação e estudos quantitativos. Como convidados que compõem a mesa, temos o Alberto Luiz Araújo Filho, bacharel em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é técnico de Planejamento e Pesquisa na Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, com foco em investigações qualitativas e quantitativas sobre políticas sociais, especialmente em sua interface com a promoção de direitos humanos e de cidadania. É membro do Núcleo de Estudos sobre Diversidade Sexual e de Gênero, da UNB, e Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres, também da UNB. E também temos a participação da Natália Fiorante Breda, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, mestre e doutoranda em Demografia pela Unicamp. As áreas de interesse em pesquisa são estudos populacionais, com enfoque na população LGBT, sexualidade e demografia, políticas públicas e análise de dados, bem-estar da população LGBT, indicadores sociais e metodologias para identificação de minorias sexuais. O grande foco da mesa é entender como se dá a discriminação da população LGBT dentro da sociedade brasileira. O Brasil é tido frequentemente como um dos países que mais mata pessoas LGBT do mundo e, ao mesmo tempo, é tido como um grande referencial na luta por direitos LGBT. O Brasil tem a maior parada do orgulho do mundo. A mesa busca entender os desafios enfrentados por essa população, as políticas públicas e como se avalia essas políticas públicas para promover e garantir os direitos humanos da população LGBT e como se dá o estudo nessa área de pesquisa, porque é uma área que enfrenta muita escassez de dados e uma enorme subnotificação. Também busca apontar possíveis avanços nessa área de pesquisa. Eu passo a minha fala para o convidado Alberto. Boa tarde, gente. Eu vou dar início à apresentação sobre o tema específico de pessoas trans nas estatísticas oficiais do Brasil, com foco em um trabalho que a gente vem realizando desde 2024 no IPEA e que ele se baseia inicialmente no mapeamento dos registros administrativos que contém alguma informação relativa à identidade de gênero na população, e que num segundo momento esse trabalho levou a uma investigação juntamente a dois colegas do IPEA, que eu sou da sociologia, esses dois colegas são da área da economia, nos quais a gente buscou identificar alguns aspectos relacionados à inserção das pessoas trans no mercado de trabalho formal, utilizando duas bases de dados, uma da Receita Federal e outra que é a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. Então, vou começar passando aqui. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que, quando a gente fala no tema da população LGBT nas estatísticas oficiais, a gente está remontando a uma trajetória que teve início ali por volta de 2007, quando o IBGE começou a contar, começou a ter alguma informação a partir da inserção da informação sobre casais do mesmo sexo na contagem populacional de 2007. Essa informação ela seguiu sendo inserida em outros levantamentos do IBGE, como no censo de 2010, na PNAD a partir de 2013 e se repetindo a sua inserção no censo de 2022, do qual nós dispomos de informações agregadas até o momento, mas que, ao que tudo indica, de informações mais granulares, de microdados, ainda nesse semestre. Alguns outros avanços aconteceram no âmbito do registro civil, onde você também passou a ter informações sobre casais do mesmo sexo a partir de 2013.
informações relacionadas a pessoas trans no Sinan desde 2015, e alguns outros levantamentos de uma maior envergadura a partir de 2019, quando você teve a informação sobre orientação sexual inserida na Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2019, sendo, portanto, o primeiro grande levantamento nacional a trazer essa variável. Como um dos desdobramentos da PNS, você teve a formação de um grupo de trabalho no IBGE para discutir como trazer as informações sobre orientação sexual e identidade de gênero nos levantamentos do órgão, algo que repercutiu na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada em 2023, e em outros levantamentos, ainda em nível experimental, como a pesquisa de orçamentos familiares, o censo da população em situação de rua, e também na PNAD, quando você passou a ter testes relacionados à inserção das variáveis orientação sexual e identidade de gênero. Ou seja, a PNS ela meio que abriu uma porta para que o IBGE passasse a pensar em como outros levantamentos do órgão poderiam trazer também informações sobre orientação sexual e identidade de gênero, né? E aí é importante pontuar também que esses avanços recentes que a gente tem tido, muitos deles com resultados ainda não divulgados, resultados experimentais ainda não divulgados, eles se dão dentro de um panorama internacional em que também outros países têm avançado na produção de informações relacionadas a pessoas LGBT no âmbito das suas estatísticas oficiais. Vale lembrar que o Brasil, historicamente, assim como outros países, teve muitas informações geradas a respeito dessa população por organizações da sociedade civil. Então, até hoje, é comum a gente ver, por exemplo, organizações como a ANTRA produzindo dossiês para levantar dados de violência sobre a população trans, ainda que você já tenha, por exemplo, a possibilidade de ver agravos de notificação no Sinan relacionados a episódios violentos cometidos em razão de identidade de gênero. O fato é que a sociedade civil sempre exerceu e continua a exercer um papel muito importante nessa produção. E aí você tem exemplos de diferentes países que na década passada e na atual têm levantado informações a respeito de pessoas LGBTQIA+, tanto em inquéritos temáticos específicos, principalmente de saúde, mas também nos censos demográficos. E vale destacar o caso do México, que realizou um levantamento nacional em 2021, específico em nível governamental, para estimar o tamanho da população LGBTQIA+, então um levantamento nacional sobre diversidade sexual e de gênero, que chegou a um número aproximado de 5 milhões de pessoas LGBTQIA+, 5% da população com 15 anos ou mais naquele país. Então, além dessas inserções nos censos de alguns países, de inquéritos também domiciliares, principalmente saúde, você também teve o caso mexicano, que é emblemático, né? Mas ainda você não tem um padrão metodológico único para pensar essas pesquisas e tampouco uma padronização de como essa variável ela consta nos levantamentos que são realizados, né? Embora existam algumas práticas, como, por exemplo, a de trazer a questão de identidade de gênero e de sexo juntas, até como uma forma de verificação, né, two-step, 2 passos, que foi adotada pelo IBGE frente à experiência internacional que já se apresenta, né, de recorrência dessa prática, mas assim, ainda não existem padronizações tão claras a respeito disso. E aí, por que a gente resolveu fazer esse trabalho no âmbito do IPEA? Primeiro, porque a gente tem um histórico de outras instituições que convivem com a escassez na produção desses dados, o IBGE de uma forma muito recente, outras organizações ou não têm, ou muito pouco produzem, ou ainda estão começando a produzir a respeito, notando o estado da arte da produção que a gente tinha a respeito, por exemplo, da temática de gênero no âmbito da instituição, a gente identificou que praticamente nada tinha se produzido a respeito da população LGBT. Quando a gente falava dos estudos de gênero no âmbito do IPEA, geralmente eram estudos para pensar desigualdade de gênero
especialmente pensando em desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, com relação a trabalho de cuidados, uso do tempo, políticas públicas para as mulheres, né? Em geral, os estudos de gênero se desenvolveram sobre esses pilares. Contudo, outros aspectos desse campo, como, por exemplo, o olhar sobre a população LGBT, careciam de uma atenção especial, vamos dizer assim, na casa, seja de acompanhamento, seja de análise. E aí, o nosso olhar ele se deu inicialmente para pensar a população trans no âmbito da população LGBT, porque a gente foi identificando, a partir de alguns registros administrativos dos quais a gente tinha conhecimento, tanto da presença do campo nome social, como uma coisa relativamente recorrente, quanto, hora ou outra, da própria variável identidade de gênero. E de uma forma bem mais recorrente, por exemplo, do que orientação sexual. Então, a gente viu, a partir dessa recorrência, tanto da informação sobre identidade de gênero quanto do próprio campo nome social, que a gente, primeiro, precisava mapear de uma maneira mais sistemática essas recorrências nos registros administrativos e depois tentar, a partir de alguns deles, chegar a algumas informações socioeconômicas relacionadas à população trans. Então, por isso que a gente, obviamente, está olhando para a população LGBT como um todo, mas a pesquisa ela se dá em um primeiro momento com esse recorte da população trans. E aí, é importante vincular que visibilidade, estatística e quantificação se vinculam a processo de vulnerabilização. E a incipiência dos dados relacionados à população LGBT, é preciso dizer, dialoga com a própria incipiência das políticas públicas voltadas para esse segmento. Porque quando você olha, por exemplo, para a questão das políticas públicas para a população LGBT, você vai ver uma certa escassez, uma certa ausência de legislação, uma dependência no que diz respeito à concessão dos direitos de decisões judiciais, problemas do ponto de vista orçamentário, ou seja, hoje em dia, se você for olhar o orçamento de políticas públicas para a população LGBT, ele é basicamente composto de emendas parlamentares em nível federal, e pouco de orçamento próprio do que diz respeito ao executivo. Ou seja, você tem um contexto de precariedade, quando a gente está falando do olhar do Estado para esse público, com o qual essa escassez de registros, que agora que estão se estruturando, dialoga muito. Então, é importante pontuar isso inicialmente. Aqui é a propaganda das publicações que já estão disponíveis no repositório do IPEA. São 2 textos para discussão e 2 notas técnicas já publicadas, que têm os resultados que eu vou comentar já brevemente. Aquele 3172, que é da representação de pessoas trans, ele é um mapeamento das bases de dados e registros administrativos, onde você tem alguma informação direta ou indireta sobre a população trans. No segundo, a gente apresenta uma introdução desse projeto de pesquisa e também traz algumas entrevistas que foram realizadas com figuras do Estado e da sociedade civil que lidam ou lidaram com a produção de informações relacionadas à população trans, população LGBT como um todo, e 2 notas técnicas, essas resultantes dos trabalhos que foram feitos investigando a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho usando B-Cadastros da Receita Federal, utilizando também a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, e utilizando o B-Cadastro CNPJ, porque a gente verificou também informações de CNPJs registrados no nome de pessoas que nós identificamos como trans, com a amostra que eu vou já falar. Aí, dá uma passada, que é basicamente isso, foram 12 bases identificadas para esse mapeamento, e também as entrevistas, a gente fez uma primeira etapa qualitativa. Essas 12 bases a gente distribui em 6 eixos, né? Então, algumas delas são Cadastro Único, Censo SUAS, o Enem, com informação do nome social, Censo SUAS, com a possibilidade que as instituições elas informem a quantidade de pessoas trans que tem, por exemplo, uma unidade de acolhimento.
Na saúde, o CAD-SUS e o SINAM, com informações sobre identidade de gênero, trabalho e previdência RAIS e CNIS, que são alimentados por uma base que é o E-Social. É uma mesma base que a partir do preenchimento dela você gera informações para essas outras duas. É uma mudança também dos últimos anos. Na área de direitos humanos, o CISDEPEN, informações sobre a população penitenciária, diz que 100, que também já há um certo tempo tem registros de violações de direitos humanos identificados por orientação sexual e identidade de gênero, e também as informações sobre nome social que você tem por meio do Sistema de Informações e Registro Civil, CPF e Cadastro de Eleitores. Para a segunda etapa, a gente utilizou inicialmente essa base de dados de CPF, pegando dados a partir de 2023, pegando o intervalo de 2023 a 2025. E aí, como você não tem informações identificadas sobre identidade de gênero, né, não tem a marcação identidade de gênero vinculada aos CPFs, a gente teve que utilizar uma estratégia de identificação nessa base de dados de CPF, recorrendo especialmente às mudanças de primeiro nome, de sexo e gênero no registro e também a presença ou não de nome social, né? E o objetivo disso era, primeiro, fazer um filtro a partir dessas mudanças ali no B-Cadastro da Receita Federal, para depois, a partir das pessoas que a gente identificasse por meio desses filtros, a gente fizesse um cruzamento com esses mesmos CPFs lá na Relação Anual de Informações Sociais, para saber se elas estavam, quais eram as condições ocupacionais desses CPFs lá na outra base de dados. Então, foi um exercício de tentar chegar por um outro caminho nas informações sobre identidade de gênero, né? E aí foram analisadas diferentes variáveis: participação no mercado de trabalho, tipo de vínculo, grande grupo ocupacional, rendimento médio e mediano, e grupos de atividade econômica predominantes. No total, a partir desses filtros que a gente utilizou, se chegou a 38.758 pessoas no B-Cadastros, e as categorias que foram utilizadas foram essas. A primeira, a gente verificava aquelas pessoas que tinham alterado o primeiro nome e o gênero, que aí o gênero era definido por conta do gênero que constava após a mudança. Não alterou o nome nem o gênero, mas possui o nome social, era a segunda categoria. E aí o gênero ele era definido a partir do gênero provável do nome social. Para isso tem técnicas estatísticas que são utilizadas para você classificar um determinado nome como masculino ou feminino. Tem pacotes no R que você pode utilizar, que eles dão, a partir de uma base de dados dos nomes que constam no censo de 2010, uma probabilidade de maior ou menor de 90% de um determinado nome ser masculino ou feminino. Então, isso é assim que se faz o filtro para, por exemplo, predizer se um determinado nome é masculino ou feminino nessas mudanças de nome e nome social, né? Alterou o primeiro nome, porém não o gênero. Então, mais uma vez, por meio do gênero do nome que se faz a classificação do gênero. Não alterou o nome e o gênero para não informado. Houve uma classificação nessa quarta categoria do gênero para não binário. Se percebeu que uma boa parte desses não informados também possuíam nome social, que essa é uma questão que também surge muitas vezes quando a gente fala dessa quarta categoria. Não alterou o nome, alterou o gênero, possui nome social, que aí nessa quinta categoria, essa alteração o gênero era predito com base no gênero que constava após a alteração, né? E aí, nesse universo, essas 38.758 pessoas trans, elas foram identificadas num universo muito maior. Então, é um grão de areia, vamos dizer assim, de 157 milhões de registros. Tem uma sobre-representação da população jovem nessa amostra e também da população do Sudeste, e também uma maioria de mulheres trans com relação a homens trans e pessoas não binárias nesse conjunto das pessoas identificadas nesse grupo, né?
E aí uma série de resultados a gente traz nessa nota técnica, que é de uma menor participação no mercado formal das pessoas da amostra com relação àquelas que estão no âmbito da população geral, uma remuneração média de R$ 2.707, equivalente a 68% da média da população geral, e também alguns outros resultados quando a gente fez a sobreposição de gênero e raça, a de que pessoas trans pretas recebiam 80,2% da renda de pessoas trans brancas e 26,6% a menos do que pessoas pretas na população geral. Uma maior participação em relação à população geral como seletistas e menor leia-se a metade dessa participação com relação à população geral. Inclusive, por conta desse indicador, a gente fez uma segunda nota técnica, que é só para ver a questão dos MEIs, mas também da inserção no serviço público, porque chamou a atenção da gente essa menor inserção como estatutárias na população geral, e uma predominância nos grupos ocupacionais de trabalhadores do serviço, vendedores do comércio e serviços administrativos. E também, quando a gente olha para atividades econômicas, um maior percentual em comércio e reparação de veículos e atividades administrativas e serviços complementares. E aí, aqui já são alguns resultados da outra nota, que aí utilizou, além do B-Cadastro CPF, o B-Cadastro CNPJ, que aí foi para tentar identificar os MEIs, as pessoas trans dessa amostra que também eram MEIs. Então, nesse caso, não se utilizou a RAIS, né? A RAIS foi para analisar seletistas, mas estatutários, e CNPJ para analisar os MEIs. E aí, dessa amostra, dos 38.758, aproximadamente 10% registrados como MEIs, uma taxa próxima à população geral. Alguns dados chamaram a nossa atenção, né, que a sobre-representação em alguns setores como informação e comunicação, artes, cultura, esporte e recreação, e também outras atividades de serviço. Essa classificação respondia por 24% dos MEIs trans, cerca do dobro do verificado na população geral. E cabeleireiros, manicure e estética, somando quase 20%, ante cerca de 9% na população geral. Que aí, quando eu coloco os seis principais grupos de MEIs, agora eu não sei, a imagem agora distorceu quando estava bem maior. Eu peguei os 6 principais nesse gráfico, e aí cabeleireiros, manicure e pedicure, frente aos outros grupos que são de promoção de vendas, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e os outros 3, ele aparece bem à frente com aproximadamente 16%, que é uma coisa que chamou a atenção da gente, porque, por exemplo, foi feito um mapeamento de pessoas trans no município de São Paulo, que analisou também essa questão da inserção no mercado de trabalho e mostra que essas atividades de estética, elas absorvem uma parte importante também num outro levantamento, imagino que em outros também, da população trans, né? Então, esse é um dado importante. E aí, voltando para a RAIS, para ver serviço público, entre os vínculos, assim, vou destacar o que mais chamou a atenção, que entre os vínculos houve uma subrepresentação entre os estatutários e uma maior proporção em cargos comissionados e temporários com relação à população geral, o que leva a crer que há uma menor estabilidade de vínculos em média, embora a amostra fazendo-se essa ressalva, né, é uma amostra pequena para uma série de considerações que são feitas aqui. Uma subrepresentação nas 3 esferas, com a representatividade ligeiramente maior na federal. Entre os poderes, uma menor subrepresentação no legislativo. E entre as ocupações, professores compõem 26% da população trans empregada no serviço público, quando considerada essa amostra. E um outro dado importante é que existe uma quase ausência, por exemplo, no grupo das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, quando considerados os dados do serviço público. E aí, dentre os próximos passos dessa pesquisa, que na verdade é um projeto, né, o nosso objetivo não é olhar só o mercado de trabalho,
Mercado de trabalho é uma primeira etapa, inclusive existe uma questão com relação aos dados da Receita Federal, que a gente não tinha os dados, a gente só tinha a partir de 2023, a gente queria antes, depois de muita luta, acordos institucionais, a gente conseguiu os dados desde os anos 2000 para cá, das atualizações de CPF da Receita Federal, que vai possibilitar olhar a trajetória dessas pessoas ao longo do tempo, de uma maneira, pegando um intervalo mais longo. E aí, como outros passos, a gente tem como uma ambição explorar mais os dados de identidade de gênero do cadastro único, que agora tem uma variável estruturada sobre identidade de gênero que permite identificar se as pessoas cadastradas são trans, travestis ou não binárias. Inclusive, é o primeiro registro que traz a categoria não binário como uma categoria com a possibilidade de preenchimento. Exploração dos dados relacionados a casais do mesmo sexo no sistema de informações do registro civil. A gente está negociando os microdados da atenção primária à saúde junto ao Ministério da Saúde, e a ideia é continuar a parceria com a Receita Federal para ter acesso à base de alterações por CPF com uma maior regularidade. Então, a ideia é a gente continuar explorando esses registros administrativos, porque o IBGE ainda está evoluindo para consolidar as variáveis identidade de gênero e orientação sexual nos levantamentos oficiais, vai fazer testes para o censo de 2030, enquanto a gente não tem informações mais estruturadas, vindas desses levantamentos nacionais de larga escala, é importante a gente olhar para esses registros administrativos, porque eles oferecem pistas para entender o perfil socioeconômico da população LGBT. É isso, gente. Agradeço e muito obrigado. Obrigado, Alberto, pela fala. Agora eu passo o microfone para a Natália. Boa tarde. Tá dando para escutar, gente? Tá ótimo, então. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui à mesa pela organização do evento e por trazer questões tão importantes aqui para o contexto do Instituto de Economia. Bom, o Alberto trouxe aqui toda essa parte e se aprofundou ainda mais nos registros administrativos. E a ideia aqui da minha apresentação, eu vou trazer um pouco do olhar voltado mais para as nossas pesquisas oficiais também, com relação mais à atuação do IBGE. Bom, só aqui trazendo a agenda do dia, então, um cenário econômico nesse primeiro bloco, em que eu trago alguns dados do Banco Mundial, de um relatório bastante recente que foi disponibilizado, e é um relatório bastante robusto, né, com relação à população LGBTQIA+. Num segundo momento, esses desafios metodológicos, que aí sim estão muito relacionados com as pesquisas oficiais, como que essas informações elas são coletadas e disponibilizadas também pelos entes oficiais, e o terceiro bloco com as políticas públicas e as perspectivas de futuro. Eu começo aqui com essa provocação, né? Como o Estado desenha políticas públicas para quem não existe no papel, porque é justamente um pouco do que já foi trazido anteriormente, que os nossos dados, né, sobre a população LGBTQIA+, são muito recentes. Então, se a gente pega oficialmente do IBGE, na coleta dos dados do censo,
de 2010, lá a gente tinha informações sobre casais do mesmo sexo, ainda não tínhamos informação sobre orientação sexual, que isso só veio em 2019, mas de todo modo é um período muito curto do tempo. E aí a população estava ali à mercê também, à mercê, né, no final das contas. Então, e no contexto das políticas públicas, é muito importante que a gente tenha essas evidências para poder pensar como que vai ser essa atuação do Estado, onde essa população se encontra, quais são os principais desafios, para que se saia ali de uma parte dos achismos, né, na política pública e se tenha ali a evidência de fato para tomada de decisão. E muito do que a gente tem também são pesquisas muito importantes, como eu vou mostrar aqui adiante no cenário econômico, que são pesquisas ali que são feitas e que levantam esses dados de outras formas também, mas que de alguma forma vão contribuindo aí para a gente pensar em como ir rompendo com esses ciclos de invisibilidade estatística da população. Com relação aqui, então, ao cenário econômico, eu trouxe esses dados aqui do preço da exclusão, que é justamente do relatório do custo econômico da exclusão LGBTI+, e ele mostra que a gente está tendo uma perda de 94,4 bilhões anualmente, né? E isso equivale a 0,8% do PIB. E esse valor ele é composto ali tanto por um percentual de 47,5% ali com relação a um excesso de desemprego, que equivale a 44,8 bilhões. Então, são pessoas que poderiam estar empregadas e que, por muitas questões que a gente vai discutir ainda, preconceito, discriminação, não se encontram empregadas. Além disso, esse valor também é composto ali pelo excesso de inatividade, que equivale ali a 25,5%. Temos também ali uma lacuna salarial, e esse estudo comparou a população LGBTI+, com a população geral, e também ali um percentual de 5% mais com relação à informalidade. Então, a gente já começa a ver que, para além de todas as discussões que a gente traz envolvendo preconceito, discriminação, a gente também tem um olhar de quais são as perdas econômicas, inclusive, que a gente tem de não trabalhar com a população. Além disso, o relatório também traz aqui o impacto fiscal anual que se tem, que está ali, né, estimado em 14,6 bilhões. E essa perda de arrecadação e o aumento das despesas públicas, elas equivalem a 0,12% do PIB. E esse custo econômico aqui que tem do impacto fiscal não é resultado só de diferenças salariais, né, entre quando compara aqui os dois grupos populacionais. Ele também traz ali informações sobre se ter uma menor participação ali na força de trabalho. Também tem outras discussões como menor vínculo com o emprego produtivo, e isso ali tem um impacto, né, que prejudica a aprendizagem do trabalho contínuo. Também tem um outro pilar ali importante, que é o fator da acumulação do capital humano, que esse capital humano ele é acumulado ao longo da vida, com as experiências, enfim, profissionais e tudo, que aí a gente não está conseguindo trabalhar isso com a população LGBTI+. Além disso, nessa outra parte aqui do relatório, a gente tem um pouco das disparidades das populações com relação a desemprego, informalidade e inatividade. Então, dá para ver que, por exemplo, ali no desemprego, a população LGBTI+, tem quase o dobro ali, né, está no dobro no percentual de desemprego. Formalidade ali, 6 pontos percentuais, inatividade também ali, mais 4 pontos percentuais, e o que a gente tira ali dessas informações, desses dados, né, dessas disparidades, tem muito que existem essas barreiras invisíveis que assolam a população LGBTI+.
E essas barreiras, elas impactam e vão acumulando aí nessas desvantagens estruturais que a gente vê por meio desses indicadores de desemprego, informalidade, inatividade. E um outro ponto também, né, que foi trazido também um pouco ali pelo Alberto, mas e o que trouxe nesse estudo é que muitas das pessoas LGBTI+, elas também acabam recorrendo ao microempreendedorismo, justamente como uma forma de você vai estar ali sendo responsável vai fazer a gestão ali do seu próprio negócio em frente a muitos desafios e muitas situações de preconceito, estigmatização que sofrem ali no mercado de trabalho. Então, você sai ali daquele mercado formal, vai para o mercado considerado, vai ali para o mercado do microempreendedorismo como uma forma de tentar preservar um pouco da sua saúde física e mental. E isso ali também, no final das contas, acaba impactando ali, gerando ali um custo por conta da menor produtividade, a ausência ali, em muitos casos, de proteção previdenciária, vulnerabilidade de renda, então vai agravando ali outras situações, né? Nesse outro gráfico aqui, a gente tem a situação segmentada por gênero e raça, e a gente consegue ver que as diferenças salariais entre os grupos, elas são ainda mais precárias quando a gente considera mulheres pretas e mulheres pardas, então dá para ver ali os percentuais. Então, quando a gente vê um olhar ali interseccional, a exclusão, ela está mostrando para a gente que tem cor e gênero. Então, é muito importante que, quando se trabalhe, né, políticas públicas, também seja pensado essas especificidades, considerando grupos e a interseccionalidade em si. Esse último gráfico aqui também desse relatório, ele vem agora um pouco para trazer essas experiências de discriminação no mercado de trabalho. Então, ali, se as pessoas, né, já foram alvos de comentários ou de comportamentos negativos por serem LGBTI+. Então, dá para ver ali um panorama de que, por exemplo, ali da população trans, que quase 50% sofrem frequentemente ou sempre com esse tipo de comentário. E isso tudo também impacta as vivências ali da população no dia a dia. Bom, então ali foram um pouco desses dados econômicos, e eu trago agora essa parte da construção dos índices em si, como uma alternativa que aí veio um pouco também da minha dissertação do mestrado, pensando que os índices sociais, eles ajudam a trazer visibilidade ali para essas vivências que estão sendo apagadas, né, no âmbito estatístico. Para além disso, os índices também, eles permitem essas comparabilidades, né, entre grupos e permite também comparar com o restante da população, monitorar também né, a eficácia e a eficiência das políticas públicas e identificar essas lacunas, né, ao longo do tempo, e também permite que a gente cruze ali outros dados que vão mostrando e revelando onde que essas desigualdades vão se dando. E aqui a proposta dos índices, ela são dois, né? Um que é para mensurar o bem-estar e o outro para mensurar o desenvolvimento social. A ideia também é pensar outras formas, né, de como trabalhar com os dados que a gente tinha. E, no caso, eu utilizei a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, né, 2019, por ter sido a primeira pesquisa a coletar informação sobre orientação sexual, de forma autoidentificada. Então, no índice ali de bem-estar, a ideia é mensurar o que é o bem-estar por meio de aspectos que normalmente a gente identifica desigualdades relacionadas à orientação sexual, que são justamente aquelas 7 dimensões ali, de saúde mental, acesso e uso de serviços, autopercepção de saúde, comportamento de risco, né, a saúde que está associado
ao consumo de álcool e tabaco, violência verbal ou psicológica, violência física e violência sexual. E o índice varia de 0 a 1, em que o 1 é o maior nível de bem-estar. E do outro lado tem o índice de desenvolvimento social, que ele vai mensurar o acesso a condições básicas de vida. E essas condições são saneamento básico, renda, educação e trabalho. Ele também, assim como o de bem-estar, varia de 0 a 1. Aqui eu trago esse primeiro resultado ali do índice de desenvolvimento social. Então, a gente tem no eixo ali o saneamento básico, renda, educação e trabalho, que são as dimensões que esse índice está coletando. Ali, cada uma das colunas, né, ela representa segmentação por sexo e orientação sexual. E uma informação importante é que não temos informação sobre a população trans, por isso que está sendo trabalhado e é trabalhado ao longo da dissertação com a sigla LGB+, porque a gente tem essa limitação metodológica mesmo. E além disso, as linhas ali, elas identificam a cinza, né, a população LGB+, e a azul, a população hétero. E dá para ver, nesse primeiro momento, que, com esses dados, a população LGB+, é como se estivesse em melhores condições do que a população hétero. Isso, no momento da pesquisa e no momento da dissertação, nos chamou a atenção, porque a gente, inclusive, estava esperando que fosse ser o contrário, né? A população hétero estaria melhor do que a população LGB+. Mas tem algumas questões do porquê que esse dado indica e está indicando isso. Primeiramente, que a gente teve uma questão da seletividade da amostra. Então, na PNS, as pessoas que se auto-identificaram LGB+, eram pessoas mais jovens, eram pessoas também mais escolarizadas e tinham ali um percentual maior de renda. Então, é um público específico, né? E esses dados estão sendo remetidos aqui, considerando essas dimensões do índice. Mas se a gente olha só isso, também tem ali na educação, né, onde a gente teve um maior distanciamento entre a população LGB+, e a população hétero. Só que se a gente vai colocando algumas lupas e tendo uma outra visão um pouco mais detalhada, a gente vê que, por exemplo, não tem uma correspondência necessariamente entre maior escolaridade com essa maior distribuição proporcional ali do percentual, quando olha para renda e trabalho. Então, isso vai nos mostrando ali também que existem outros pilares ali que são importantes de serem considerados e que vão dando um indício de que não necessariamente a população está melhor. E a gente consegue ver isso depois um pouco mais também quando olha para esse outro índice que é o de bem-estar, que aí ele considera aquelas outras sete dimensões, e nessas dimensões, vou passar aqui dando um enfoque em alguns casos específicos, mas, por exemplo, nessa dimensão do comportamento de risco, foi o momento ali que o índice deu menor para todos, mas, sobretudo, ali em relação à população LGB+. E o comportamento de risco estava associado, como eu falei, ao consumo de álcool e tabaco. E ali as mulheres héteros são as que estão melhor situadas com relação a essa dimensão. Isso tem a ver também muito com a questão, possivelmente, ali de uma sociabilidade da população LGBT e mais, que acaba tendo refúgios nessa parte para os enfrentamentos e para lidar com situações de estresse ali do dia a dia. Mas esse valor ali, então, tem uma diferença bastante grande ali entre as populações. Quando a gente olha aqui para a autopercepção de saúde, é o único momento no índice de bem-estar
que a população LGB+, está melhor do que a população hétero, que aí a linha ali a linha azul, ela está invertida, né? E mostra ali que a população está melhor. O que muito possivelmente está um pouco atrelado também com os dados que a gente viu da renda. Então, tinha essa diferença na renda, provavelmente ela também acaba impactando aqui em como a pessoa percebe a sua própria saúde. E um último dado que eu queria trazer aqui mais atenção também é com relação à violência verbal ou psicológica, que aí a gente vê ali que a população LGB+, tem sofrido maior proporção ali em relação à população hétero. Então, todas essas questões integradas, né, elas impactam ali em como é dado e como é entendido o bem-estar da população e como elas estão, como elas têm sentido, né. Com relação aos desafios metodológicos, eu trago aqui essa linha para falar um pouco desse panorama histórico, mas vou passar mais rapidamente, porque a gente teve ali, como eu falei, né, então menos de 16 anos que a gente tem informações, considerando a sexualidade como um todo, né, nesse caso ali de pessoas, de casais do mesmo sexo. Mais recentemente, em 2019, que a gente teve essa informação sendo coletada diretamente, e em 2023, na PNDS, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, colocando junto no questionário orientação sexual e identidade de gênero. Mas o que é interessante também trazer é que essa linha do tempo ela mostra como também as mobilizações da sociedade civil e de outras organizações também são importantes nesse contexto para fazer com que os dados continuem ou passem a ser coletados. Então, por exemplo, em 2011, que a gente tem ali a legalização, né, da união estável homoafetiva, a gente passa a ter também essa informação depois sendo coletada em outros registros. A mesma coisa ali também em 2019 com a criminalização da homotransfobia, equiparação ao crime de racismo, que a gente também vai tendo aí esses dados sendo trazidos com maior recorrência. Sobre a pesquisa, né, a PNS, ela é essa pesquisa transversal e amostral, que produz dados sobre condições de vida de saúde e estilos de vida da população. Inclusive, a versão mais recente dela está sendo rodada por agora, e ela vai até novembro. Então, depois, quando a gente tiver acesso a esses dados daqui a um tempo, vai ser interessante também identificar, fazer esses comparativos também entre os anos aí da pesquisa. Mas aqui eu trago o questionário dela, porque dentro da demografia, muito se fala em como que a gente pergunta, quais as opções de resposta a gente deixa disponível, porque isso, no final das contas, impacta ali em como que aquele dado vai ser coletado. Então, aqui a gente tem essa pergunta sendo respondida por pessoas de 18 anos ou mais, e elas respondiam sobre si mesmas. Essa é uma das formas de identificar orientação sexual em uma base. E ali as opções, né, então, qual é a sua orientação sexual? Heterossexual, bissexual, homossexual, outro motivo, não sabe ou recusou-se a responder. O que foi observado, e aí isso tem também nos dados que o IBGE disponibilizou sobre a pesquisa, é que teve um percentual muito grande da população que respondeu não sabe e recusou-se, quando comparado com a população que se auto-identificou enquanto bissexual ou homossexual. Isso acontece, inclusive, porque pode ser que a forma como foi perguntado, ou mesmo as opções disponibilizadas de resposta, fizeram com que a pessoa não entendesse exatamente o que era aquilo. E aí a pessoa não conseguia depois também se auto-identificar. E também outras críticas, né, em relação à forma da coleta, ali no item 4, por exemplo, que está outro motivo. Então, você está falando motivo, mas está perguntando orientação sexual. Talvez a escolha da palavra ali também não seja mais adequada.
Com relação à PNDS 2023, então, teve essas duas informações sendo coletadas e ela traz esse panorama geral sobre demografia e saúde da população. Então, é uma informação, é uma pesquisa bastante robusta. Tanto ela quanto a PNS são pesquisas que o questionário é maior, e isso faz sentido porque é justamente uma pesquisa que ela é amostral, né? Não é feita com cada um dos indivíduos em cada um dos domicílios, né? Como é o caso de um censo. Então, por ela ser uma pesquisa amostral, em que você tem uma coleta de dados ali sobre uma amostra específica e consegue expandir o que se teve ali para representar o Brasil como um todo, permite com que os questionários sejam maiores e permite, inclusive, que se tenha essa coleta também sobre esses aspectos como orientação sexual e identidade de gênero. E aqui na PNDS foi trazido ali, então, uma pergunta inicial do sexo atribuído ao nascimento, que inclusive já teve ali, então, essa mudança, ao invés de falar sexo biológico, traz ali essa mudança no texto do sexo atribuído ao nascimento. Em seguida, é perguntado ali o gênero da pessoa, justamente para não ser inferido que tem a mesma correspondência do sexo que foi atribuído ao nascimento. E uma terceira pergunta ali também sobre orientação sexual, em que aqui a gente já consegue ver algumas mudanças ali das respostas também, trazendo, por exemplo, lésbica ou gay ao invés de homossexual, como foi trazido na PNS, justamente como essa forma de tentar chegar um pouco mais na população. E isso é interessante de uma pesquisa para outra, porque é feito esses testes ali de qual metodologia vai ser melhor e o que vai gerar mais fazer com que as pessoas possam ali se auto-identificar de uma forma melhor. Mas também tem algumas outras críticas, né? Porque outras pesquisas, elas coletam, para além na orientação sexual, para além da auto-identificação da pessoa, também coletam sobre comportamento e também sobre prática sexual. Então, são outras dimensões que poderiam ser capturadas também, e que vão trazendo ainda mais robustez aí na coleta. E aí, passando aqui para o final, então, com relação ao panorama das políticas públicas e marcos institucionais recentes, dá para ver que tem tendências de melhora e os caminhos aí estão sendo dados. Então, com relação a essa parte do mercado de trabalho, por exemplo, nós temos aqui o Plano Nacional de Trabalho Digno, LGBTQIA+, essa portaria foi publicada o ano passado, então bastante recente, mas ela institui aí esse plano com essa finalidade de fortalecer a autonomia econômica, social e cidadã das pessoas LGBTQIA+, e a sua inserção no mundo do trabalho, por meio desses 4 eixos ali, né? Acesso e permanência no trabalho digno, igualdade de oportunidades, empreendedorismo e economia solidária, e governança e diálogo. E isso mostra, então, que tem havido mudanças, né, no cenário político institucional recente, mostrando esses avanços e esse cuidado também com a população, e isso também impacta ali, né, no final das contas, na construção das políticas públicas mais estruturadas e baseadas também em evidências. Aqui eu trago também outras exemplificações desses marcos recentes, inclusive a própria Unicamp, que adotou, né, as cotas trans o ano passado, mas a gente tem também, acho que atualmente está em mais de 35 universidades que têm coletado, que têm instaurado, né, as ações afirmativas para as pessoas trans, que isso também reforça novamente esse compromisso com o acesso à educação, a luta contra a transfobia nesse nível institucional no Brasil. E aqui também um outro marco institucional importante, que é o próprio fórum aqui de direitos LGBTI+, que consiste basicamente, é um fórum em que as empresas que são signatárias a ele
elas estão ali, elas seguem alguns pilares do que esse fórum prevê. Então, diversidade, equidade e inclusão, e são passadas e transmitidas informações das experiências, né, entre essas empresas. E esse fórum também lançou esse manifesto para a sociedade e para o meio empresarial. Isso é bastante importante também, porque parte do setor privado, então, acaba se comprometendo em como tornar os seus processos mais inclusivos, mais diversos, desde a parte da iniciação ali no fazendo o processo seletivo até de fato depois para se manter nos trabalhos. Então também tem essa importância aí. E por fim aqui, então, só trazendo essa síntese, a invisibilidade estatística, né, ela é uma decisão política e institucional. Não à toa, quando a gente vê em governos mais conservadores como que a população acaba sendo atingida nesse nível também institucional de cortar investimentos, ao mesmo tempo que o contrário acontece em outros governos também. Então, ali a ausência de dados, né, sistemáticos sobre orientação sexual e identidade de gênero impede com que a gente tenha ali um planejamento mais eficaz do Estado. Então, por isso que é muito importante consolidar e expandir essas pesquisas também de forma continuada, com recurso continuado, para que a gente consiga ter essa coleta aí ao longo do tempo. Além disso, também a exclusão ela gera esse desperdício econômico que a gente observou também na parte mais inicial, então aquele valor, né, dos 94,4 bilhões de reais anuais que estão sendo deixados de serem gerados ali no PIB. E por fim também ali o desenvolvimento, ele só vai ser pleno se ele for inclusivo. Justamente porque pensando que a acumulação de renda e educação, elas são insuficientes se a pessoa continua sendo exposta às violências diárias, todo o sofrimento psíquico, mental, e outras, só por ser quem se é. Eu finalizo aqui também com essa frase, enfim, mais reflexiva também, que quando a gente está no âmbito da demografia, sobretudo, e nesses discursos também, nesses debates mais sociais, que tirar a população da invisibilidade, né, por meio dessa coleta dos dados, é o primeiro passo, mas o nosso compromisso, de fato, precisa ser com a transformação social. É isso. Deixo as referências aqui também para acesso. Obrigada. Obrigado, Natália, pela fala. Agora vamos ter uma sessão, uma rodada de perguntas, dúvidas, qualquer comentário.